1 Samuel 1, de 9 a 18. Esse texto é a oração de Ana. É muito conhecida a oração da Ana, né? Esposa de Eucana. E muitos usam essa oração dela para vários testemunhos, vários exemplos nas suas próprias vidas. Mas isso é um caso que aconteceu com Ana. Para nós serve para apontar para um Deus que cuida de nós, das nossas necessidades. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essas coisas nos consolam. Então diz assim o texto, a partir do verso 9 do capítulo 1 de 1 Samuel. Após terem comido e bebido em Siló, só para se situarem, Siló era uma cidade, o povo tinha acabado de chegar naquele lugar, já tinha passado o tempo do juízo, já estavam uns bons anos ali, mas o encontro deles, o local, a cidade central, Israel não tinha um tabernáculo ali, igual a igreja, né? Uma igreja lá, outra igreja, não, era centrado num lugar, e eles subiam para adorar a Deus, principalmente nas festas anuais. Mas tudo acontecia em Siló que estava o sacerdócio. Então, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, que é o tabernáculo, levantou-se Ana com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Olha a colocação dela. Ela não falou um filho varão, porque tinha um propósito nesse caso. Olha, um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Um nazireado, um voto de nazireado, precisava ser homem para ser um sacerdote. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial é um deus pagão dos cananeus, né? Não tenha sua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Ou seja, graça nas tuas palavras, né? Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante não era triste. Então, meus irmãos, esta aqui é uma narrativa bíblica muito usada no nosso meio, como eu disse agora há pouco, principalmente com relação à oração e resposta de Deus. Eu não coloquei toda a resposta aqui, eu não coloquei ela recebendo o filho, que isso, o propósito era mostrar a oração dela, tá? Então é importante a gente lembrar aqui, meus irmãos, que Deus ouve todas as orações, tá? Não tem oração e nem cochicho que a gente faça que Deus não ouça. Essa é a maravilha de Deus, né? Muita gente vive achando que alguma coisa não pode falar diante das pessoas, mas sozinho pode, ou escondido pode fazer. O problema, e graças a Deus por isso, é que Deus perscruta, né, todas as nossas ações e movimentos, e os nossos pensamentos são conhecidos por Deus. Essa deveria ser de fato a nossa preocupação. A partir disso, cuidamos melhor do nosso serviço e da nossa oração. Temor e tremor precisa fazer parte da vida do crente e que realmente ama a Deus. Então ele ouve todas as orações, ele responde segundo a sua soberana vontade e o propósito, porque Deus tem propósitos, nós temos desejos, vontades,
Deus tem propósito. Tiago diz o quê? Que adianta você fazer suas contas, que vai para uma cidade vender e ganhar muito dinheiro, né? Ele vai dizer que se Deus quiser, se Deus não quiser, nada acontece. Há um tempo, aliás, todo tempo é um tempo de Deus. Ana era esposa então de um homem chamado Eucana, que diz o texto que ele amava muito Ana. Ele tinha 2 mulheres, naquele contexto lá, até por uma questão de gerar filhos. Muitas vezes a própria mulher, a mulher de fato, né, de Eucana, que era Ana, ela permite uma outra mulher para dar descendência a ela. Isso aconteceu muito com Raquel, com Sara também, uma outra mulher que gerou filhos para ela, em nome dela, é como se o filho fosse dela. Possivelmente o caso de Eucana, que tinha uma esposa que era Ana, ele tinha uma outra esposa que chamava Penina. Ela não podia ter filhos, estéril. Casos de mulheres que não podiam conceber se repetiam muito lá no Antigo Testamento, como eu falei agora mesmo, né? O primeiro caso em que Deus chama Abraão, ele faz uma promessa para ele de ser uma bênção e ter filhos e uma geração como a estrela do céu e a areia do mar. E Abraão, a Sara não podia ter filhos. Por que Deus faz assim? Por que Deus faz com Rebeca? Deus faz com Raquel? Por quê, meus irmãos? Eu não sei. Eu não li algum texto que diz assim, Deus fez isso por causa disso. Eu imagino que Deus está mostrando para Abraão que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que dá vida. Ele é o Senhor que rompe as barreiras. Vai ter um texto lá em Gênesis que é falado para Sara, né? Os anjos do Senhor. O Senhor estava ali. Que para o Senhor nada é impossível. E isso é repetido lá no Novo Testamento. Para o Senhor nada é impossível. Então todas essas narrativas que são para nós apresentadas, para que a gente compreenda Deus. Quem é Deus de fato? Ele não é uma pessoa como nós, cheio de falhas, né, e defeitos. Ele é o Deus. Mas no seu propósito ele estava firmando a aliança que ele fez com o povo de Israel, um povo que ele chamou para ser seu. Ele cuidava das maiores necessidades e firmava a fé do povo no Senhor, através de todos esses acontecimentos. Então, quando o povo era chamado a atenção, eles eram apontados para quê? Sempre memorizar o que foi feito lá no Egito, sempre memorizar a passagem do Mar Vermelho, sempre memorizar a passagem do Jordão. Aliás, lá no Jordão foi feito um monumento, e ali não foi de idolatria, foi para que eles olhassem para aquelas pedras e lembrassem e contassem para os filhos. Ali Deus nos passou em seco. E aí, meus irmãos, é uma coisa que nós fazemos pouco com os nossos filhos. O pastor Davi Merck nos ensina coisas boas sobre isso. Meus irmãos, ele ensina pelo exemplo, e ele conta para os filhos dele, para os netos agora, obviamente, histórias do que aconteceu. Tudo tinha um sentido. O dia que quebrou um galho do pé de manga, aí lá tem quando não pode colocar uma imagem, um pedaço do galho, dentro de casa, num lugar lá bem destacado, ele deixava escrito, o dia que quebrou o galho do pé de manga. Tudo era uma lição. E tudo entrava a Deus. Olha que didática legal para ensinar para os netos e para os filhos, né, nossos. Então ele cuidava de tudo. Então ele é o Senhor Todo-Poderoso, cuidou da necessidade de Sara, de Rebeca, de Raquel e agora de Ana. Ana possuía um agravante, né? Ela, como Sara, ela também era desprezada por Penina, a esposa de Eucana, porque não podia ter filho. Então Penina desprezava Ana. Tinha muito disso, tá? Agar desprezou Sara. Acontecia isso, eu posso ter filhos, então ele me ama mais do que você. Era uma coisa meio de louco, mas não é muito incomum, né? Indo adorar a Deus em Siló, certo dia, Ana se coloca então diante de Deus nessa oração que a gente leu aí. E ela estava na parte das mulheres, tá? O lugar do tabernáculo, como no templo, existia o pátio das mulheres, o pátio dos gentios. As mulheres não podiam entrar no templo onde estavam os homens. Isso é uma determinação de Deus, tá? E ela estava no lugar dela ali, e ela estava orando a Deus,
E esse estado em que Ana se apresenta diante do Senhor, né, nessa oração, é de amargura, aflição. Ela estava aflita diante de Deus. Ela estava chorando, ela estava tremendamente com seu coração derramado nessa oração diante de Deus. Ela não pronunciava palavras audíveis, né, só balbuciava com os lábios, os movimentos dos lábios. Mas o texto diz uma coisa maravilhosa aí que você precisa prestar bastante atenção. No verso 13 aí, Ana falava só no coração. E aí nós falamos um pouco da vez passada sobre essa oração que é do coração. É essa oração que Deus ouve. É essa oração sincera. Aí, meus irmãos, às vezes o problema é extremamente grave. Deus vai ouvir com certeza e vai te responder, porque o que acontece? Deus vai responder. Se a oração é do coração, Deus vai responder nitidamente. E como que Deus respondeu para você, ou vai te responder? Ele vai te falar, de alguma forma, vai te mostrar com clareza o que fazer ou o que não fazer. Isso é maravilhoso. E aqui Ana falava do coração, saía do seu coração, era um sentimento verdadeiro, não era uma ambição. Ela não falava, só a Penina tem filho, eu não tenho, Senhor. O Senhor não me ama. Não era uma oração desse tipo. Ela sabia que era Deus e Deus era o Senhor. Ela sabia que essa condição dela, se Deus permanecesse assim, estava ok. Louvado seja Deus, essa é a maravilha nossa como cristãos. Mas ela orou com o seu coração. Eu desejo ter um filho. E ela faz isso. E nos lembra, meus irmãos, que Deus não necessita de quê? De gritos, de barulhos. Deus é um Deus de silêncio, ou até lugares altos. Não tem problema nisso. Mas não faça disso a base de fé. O rei Davi, ele sabia que Deus sonda o coração, como eu já falei, no Salmo 139. E lá no Salmo 51, no verso 10, ele estava preocupado com as mazelas do seu coração, seus pecados, né? Por causa do que ele fez, pecado cometeu, e ele pede para o Senhor criar nele um coração puro. Por quê? O coração, ele é perigoso. A gente sempre repete que ele é enganoso. Então, o nosso coração tem que estar bem varrido pelo Senhor. A gente fica angustiado, a gente fica de mal com pessoas, né? A gente trata mal as pessoas. Quer ver uma pessoa amargurada reclamar, é você dar uma brasinha para aquilo ali. Ela vai falar, ela vai abrir o coração para aquilo que, na verdade, não é uma sinceridade às vezes, é um desabafo, é uma amargura. E amargura não é muito bom. Quando ele fala de amargura e aflição aqui, é ela diante de Deus na sua oração, na sua tristeza profunda, pelo que queria e não tinha. Mas Deus saberia, porque a oração dela, meus irmãos, lá no Cântico do capítulo 2, a gente vai ver semana que vem, é maravilhoso. O que ela fala com Deus após receber a bênção? O que ela fala com Deus? Como que ela ora a Deus é uma coisa maravilhosa. Deus está, meus irmãos, atento mais aos desejos sinceros, então, dos nossos corações, do que excessos ou infinitas palavras que nós vamos falando, e muitas vezes vazias. Eu quero dar um alerta aqui, é para isso mesmo, nossas orações precisam ter sentido, porque nós falamos para um Deus racional, nós falamos um Deus que se relaciona conosco, e quando você lê a palavra de Deus, ela é muito perfeita, ela é cabível, ela tem sentido, ela é conectada uma com a outra, ela tem começo e tem fim, tem propósito, e Deus deseja que a nossa fala com Ele seja fala de propósito, e seja algo do coração. Se não for do coração, não ore. Não ore. Ou então, muda a sua oração, falando com Deus, óbvio, pela direção do Espírito, para que seja do coração. Para que não seja, por exemplo, em termos de pedido, um pedido egoísta, um pedido que talvez não tenha muito sentido, um pedido que a gente às vezes vai olhar, bom, essa é a vontade de Deus, de fato. Eu já falei aqui algumas vezes, e uma vez eu respondi para um casal que eles não deveriam casar, e nunca tive peso, pelo contrário, eu tive alívio. Vocês não deveriam casar,
dado aos relatórios de vocês, os relatos, os acontecimentos, a forma como vocês conversam e vivem, melhor não casar. Casaram e separaram. O sacerdote Eli, então, quando ele olha para Ana, balbuciando aquelas palavras sem nenhum som claro, ele olha para ela e diz que ela estava bêbada, né, embriagada. E era comum, meus irmãos, eram dias de festa. Não é que todo mundo, mulheres, saíam se arrastando, mas às vezes bebia um pouco mais de vinho, né? Por isso que Efésios fala, para não se embriagar, porque o embriagar-se tira a sobriedade. Então, se não se sabe como medir isso, não beba, é claro. Ele vai, olha para ela no verso 13 e 14 aí, vê que ela está embriagada, pelo menos é a percepção dele, e ela responde que está derramando sua alma perante o Senhor, é a sua oração, do seu coração. E é um desejo íntimo que ela tem no seu coração, na sua oração. Ele é verdadeiro, ele é sincero. E como eu disse, né, ele não é uma oração de ressentimento, porque Penina tem filho e eu não tenho. Não é isso que ela ora a Deus. E ela, meus irmãos, não manifestou nenhum tipo de ódio, mas tão somente o desejo de ser mãe. Esse era o pedido dela. O que ela disse a Deus? Tão somente que se Deus lhe desse um filho, ela lhe consagraria ao Senhor com voto de nazireado, de nazireu. Nazireu era um voto, era uma pessoa que poderia servir a Deus por um certo tempo, era chamado nazireu. Tinha umas regras para o nazireado: não beber bebida fermentada, né, bebida forte fermentada, não cortar cabelo, ele não podia tocar em cadáveres. Outros podiam, mas ele não podia tocar. Outros podiam, depois se purificava. O nazireu era orientado que não podia. Mas e outras coisas. Na verdade, ela consagrou o filho dela ao sacerdócio e entregou lá para Eli. E entregaria ele para Eli, né? É isso que ela disse a Deus. Um filho, me dá um filho e eu devolvo para o Senhor. Muitas mães não fazem isso, muitos pais, né? E uma vez eu vi uma história de uma mãe, que eu já contei aqui também, mas vale a pena repetir nesse propósito. Uma mãe que estava na igreja há muitos anos e estava tendo um culto com um tom missionário. E naquele culto, o pastor disse: olha, se alguém tiver o desejo de servir a missões, vamos orar a Deus, se Deus concretiza isso no seu coração ou não. E naquele momento, uma jovem se apresentou que ela gostaria de ser missionária, porque a mensagem mexeu com o seu coração. Ela queria ter essa experiência de saber, né, o que Deus tem preparado para ela. Mas quando ela foi falar com o pastor, a mãe interceptou: não, você vai ser médica. E interrompeu aquilo que ela estava sendo despertada no seu coração. A Ana faz o quê? Ela tinha tudo para o seu primeiro filho, que ela nunca teve. Ela reter para ela: não, aquilo eu quero criar para mim, perto de mim, vai ser conforme eu vou criar, vai ser o meu filho. Não, eu consagro ele ao Senhor. O meu desejo é poder ser uma mãe. E ele servindo ao Senhor, o meu coração estará satisfeito. Isso é muito importante para como estamos criando nossos filhos hoje. Para quem? Para servir a Deus, seja num trabalho missionário, servir a Deus talvez num trabalho secular, ou tão somente profissionalizar nossos filhos e colocá-los no mundo. Uma coisa importante para a gente estar sempre pensando. No final da oração, Eli a abençoou, no verso 17 aí. Coisa maravilhosa, gostoso isso, né? Vai com Deus, Deus ouça a sua oração. E ela teve Samuel. E quando Samuel desmamou, Samuel foi o primeiro juiz, né, tido como o primeiro juiz de Israel. E quando ele desmamou, não dá para precisar aqui quantos anos ele tinha, mas é bem novo, né? Ela levou ele e entregou a Eli, ao sacerdote Eli, nos versos 26 e 28, lá na frente, que a gente estou citando isso, tá? Não tá, nós não lemos. E aí ela vai lá para o capítulo 12, que nós não vamos ver agora, que ela ora o cântico diante de Deus, um cântico de gratidão. E ali ela profetiza algumas coisas que se torna a história
do livro de 1 Samuel, que Davi vai repetir partes do que ela fala lá no capítulo 22 de 2 Samuel, com as palavras da profecia ali dela, ele repete lá, a soberania de Deus, o cuidado com o povo e coisas assim. Isso é maravilhoso mesmo, porque é a oração do coração, Deus está nessa oração. Eu quero só deixar algumas lições. Primeiro, que Deus ouve nossas orações em qualquer lugar. Jesus ensina a separar um lugar, né? Jesus lá na oração ele fala, vá, entre no seu quarto. Isso aí é apenas, meus irmãos, um momento formal. Quer dizer que toda vez precisa orar no quarto, tá? Não é uma regra, mas uma intencionalidade. Você está em casa, é você separar o tempo, é você se dedicar a isso, é você desligar o celular, é você desligar as coisas no fogão, se for o caso fogão, é você parar de mexer no computador no seu trabalho, é você parar de trabalhar, se esse foi o caso, não você orar e querer fazer as duas coisas, uma não vai dar conta. Esse é entrar no quarto, mas Jesus ouve oração em qualquer lugar. Ele mesmo orou, né, diversas vezes nos montes, ou no Monte das Oliveiras, em vários lugares, ele orou no templo, no pátio do templo. Deus ouve nossas vozes e o nosso silêncio também. Eu disse isso, mas estou só frisando, porque ele sonda nossos corações, e é no nosso coração que ele vê as nossas intenções. Outra coisa, nossas orações, algumas vezes manifestarão enorme alegria, e em outras vezes profunda tristeza, porque é o nosso estado diante de Deus, e às vezes nenhum nem outro. Nós vamos orar a Deus, né, do jeito que nós estamos. Deus nos ouve conforme nós nos encontramos. Deus não separa. Aquele está triste, não vou ouvir agora não, porque dá trabalho, né? Ou aquele ali está alegre demais, deixa eu ouvir que está triste. Não, Deus não é assim, Deus é onisciente. Clareza e acordo com a vontade de Deus são condições essenciais na vida de quem ora. Orar com clareza, a gente já falou que orar do coração, tá? Em acordo com a vontade de Deus. É difícil muitas vezes alguém falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Essas são as coisas mais repetitivas na oração que Jesus ensina. Porque quando Deus faz a vontade dele, ela é melhor, né? A nossa vontade, meus irmãos, é perigosa, né? Se você votar algo ao Senhor, Ana votou, né? A Bíblia em Provérbios vai ensinar, por exemplo, que se deve cumprir o seu voto. Aconteceu também com Jefté, um dos juízes, mais adiante, mais atrás, né? No livro de Juízes. Mas se você fez um voto, cumpra-o. Isso confirma que toda a oração deve ser de acordo, então, com a vontade de Deus. Votos devem ser cumpridos. Ou então você converse com Deus e vê o que ele vai fazer, né? Como é que ele vai aliviar seu coração. Mas é melhor não votar do que votar e não cumprir. É isso que diz Provérbios. Finalmente, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, sempre compreenderemos a resposta dele. E as ações tomadas nunca serão com pesar, mas sempre de gratidão. E nesse ponto que Ana vai fazer o cântico dela lá no capítulo 2, que é parecido com o cântico do Magnificat de Maria, quando recebe a notícia que ela ficaria grávida do Espírito Santo, daria a luz a Jesus. O cântico de Maria é muito semelhante ao cântico de Ana. E alguns dizem que a inspiração de Maria para falar o que ela falou foi baseado nas palavras de Ana, quando ela pede um bebê. Aliás, quando ela ganha o bebê e canta também a Deus uma oração. Deus nos ajude, meus irmãos, a orarmos conforme Deus deseja, mas orarmos cada vez mais. Que a oração não seja um impedimento, não seja algo difícil, seja sempre agradável para nós. Que ajoelhar e falar com o Senhor, comece falando dele como Criador. Que bom que Deus nos criou todas as coisas, tudo perfeito. Qualquer coisa que nasce, que vem depois de tudo isso, é parte do que Deus já fez. E Ele faz todas as coisas porque Ele nos ama. E nos faz o centro da criação dEle. Tem tanta coisa para a gente falar com Deus em forma de gratidão. Tem a palavra dEle, tem a redenção, tem um dia a consumação, tem tanta coisa que a gente pode colocar diante de Deus. Deus nos ajude a orar conforme Ele deseja que nós oremos. Amém.